Boa noite, meus amores, a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou ler para vocês dois versículos do capítulo 26 que me chamou a atenção. Tá no livro de Levítico, capítulo 26, o versículo 5, que diz, o título chama Bênçãos aos obedientes. Quais são as bênçãos para os obedientes? São várias. Para aqueles que são obedientes, são várias. Quem puder ler o capítulo inteiro depois é muito bom. Mas me chamou a atenção o versículo 5, que diz assim. Não, o 4. Então eu vos darei as chuvas ao seu tempo, a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Já aqueles que são desobedientes, diz assim, 1:2, para quem é desobediente. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. Então, o que me chamou a atenção nesses dois versículos, tanto para aqueles que são obedientes, como para aqueles que são desobedientes, que Deus aqui mostra que se a gente for obediente, Ele vai mandar a chuva para a terra seca, Ele vai mandar a chuva no tempo determinado, Ele vai mandar a chuva no tempo determinado, a árvore do campo dará o seu fruto e a terra dará a sua colheita. Então, é aquela terra que mana leite e mel, que no tempo certo Ele mandará chuva, no tempo certo você colherá os frutos que ela vai dar, que ela vai oferecer, e que as árvores do campo vai dar o seu fruto. Então, para aqueles que obedecem a Deus, Ele promete uma terra farta, uma terra abençoada, que mana leite e mel. É uma terra que vai nos alimentar, uma terra que vai nos abençoar, uma terra frutífera, que só tende a crescer, a produzir, a ir muito longe. Esse é o fruto da obediência. É onde a gente poderá tirar o nosso alimento, o nosso sustento. É uma terra que nos vai oferecer tudo. Então, a recompensa para a nossa obediência é que seremos abençoados. A nossa terra será abençoada. Mas, se caso a gente for desobediente, essa terra, ela vai ser seca. Ela não vai gerar frutos. Por mais que você tente gastar a sua força, a vossa terra não dará a sua colheita. Por mais que você invista, por mais que você trabalhe, por mais que você lute, mas vai ser em vão. Essa terra não vai produzir nada para você. Ela vai ser infértil. A sua vida vai ser infértil. Então, isso é o preço da desobediência. A sua terra não vai dar nenhum fruto, ela não vai ser próspera. Então, existem bênçãos para aqueles que seguem os caminhos de Deus e que obedecem a sua palavra, mas existe perda, castigo, desprezo para aquele que desobedece a palavra. Quando a gente vai contra Deus,
Quando a gente vai contra Deus, Ele pode até nos abençoar com a terra fértil, mas a gente não vai saber lidar com ela. A gente não vai saber lidar com ela. E cedo ou mais tarde a gente está perdendo ela. Mas quando a gente é obediente a Deus, essa terra naturalmente, sem esforço nenhum, sem luta nenhum, ela vai ser abençoada. Ela pode até parecer uma terra seca, mas Ele vai nos dar toda a maneira de nos abençoar. Porque quando Deus quer fazer nas nossas vidas, quando a gente é obediente, a recompensa chegará. A recompensa chegará. Mas quando a gente é desobediente, nada flui, nada fica, nada permanece. É nadar, nadar, nadar e morrer na praia. É como fala aqui. E em vão se gastará a vossa força, sua força. Será tudo em vão. Você pode se tornar milionário da noite por dia em alguma coisa aí, mas quando você olhar para um lado e para o outro, tudo se vai. Você pode lutar por algo aqui, gastar todas as suas forças, mas logo, logo vai ser em vão. Não permanece? Não permanece. Então, vamos buscar ser obedientes a Deus. Vamos, porque como fala aqui no versículo 13, que diz assim: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Eu quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Então, vamos ser obedientes a Deus. Vamos fazer valer a pena aquilo que Deus fez para conosco. Deus já nos tirou de lugares tão difíceis e nos deu a liberdade, nos libertou. Aposta na gente, confia na gente como ninguém. Então, isso é o mínimo que a gente pode fazer com Deus. Sermos obedientes. Tá certo? Vamos ser obedientes porque quando Davi foi escolhido e foi ungido para ser rei, ele foi bem obediente no começo, e por mais que as guerras fossem extremamente grandes aos seus olhos, aos meus olhos, ele vencia todas elas. Deus não nos promete que vai evitar com que a gente evitar a cova do leão, a fornalha, o buraco, a prisão, a doença. Ele não vai nos livrar disso. Mas aquele que obedece ao Senhor, a recompensa chegará, a libertação chegará, a cura chegará, a vitória chegará. Tudo chegará, é só uma questão de tempo. Quando José estava lá na prisão, ele poderia ter pensado, e talvez muitos pensou, cadê o Deus dele? Ele que era tão temente a Deus, confiava tanto em Deus, um homem reto, obediente,
Talvez muitos questionassem a José, e José poderia até questionar, porque o ambiente que ele se encontrava era totalmente contrário àquilo que Deus nos prometia. Então ele estava como um preso, junto com outros presos. José, quando ele teve o sonho lá, ele teve um sonho lindo. E aquele sonho vinha da parte de Deus. Aquele sonho vinha da parte de Deus. Ele estava todo feliz quando contou para os irmãos. Ele acreditou fielmente naquele sonho, que aquele sonho poderia acontecer. Mas o que aconteceu na vida de José? Tudo o contrário daquilo que ele tinha sonhado. Tudo o contrário. A primeira coisa que aconteceu, quando ele contou o sonho, foi os irmãos dele ter raiva dele, colocar ele num buraco, vender ele como escravos, enfim, fazer com que José desaparecesse. Como ele tinha sonhado um sonho tão magnífico, tão extraordinário, um jovem menino, um bom filho, o pai o amava, ele contou com toda a ingenuidade, com toda a pureza do mundo, e de repente ele estava sendo vendido e jogado fora pelos irmãos. Os irmãos quiseram desaparecer com José. E fizeram por onde? Estava tudo ao contrário do que aquele sonho, do que José tinha sonhado e o que aquele sonho trazia para ele, esperança. E de repente estava tudo o contrário. Depois, nesse processo todo, José foi vendido como escravo, depois foi trabalhar na casa de Potifar, depois foi preso, foi afastado do pai, foi afastado da terra dele, foi traído pelos irmãos. Tudo o contrário. Tudo o contrário. Ele poderia ter questionado e ter dito assim, não, aquele sonho foi uma besteira, foi um sonho qualquer. Aquilo jamais iria acontecer comigo, jamais vai acontecer comigo. E ter se deixado levar, ter ficado chateado, com raiva, com ódio, ter esquecido até de Deus. Porque ele sonhou uma maravilha e no outro dia já estava essa situação todinha. Mas ele permaneceu confiante. Ele permaneceu confiante. Não naquilo que Deus poderia fazer por ele, mas por amor a Deus, por amor àquilo que ele acreditava, ele continuou confiante. Então, onde botasse José na situação mais contrária que acontecesse, José continuava fiel a Deus, confiante em Deus, seguindo, mesmo doendo, mesmo sofrendo, e seguindo. Ele nunca abriu mão da fé dele, de Deus, porque estava tudo o contrário, porque estava tudo pelo avesso, porque ele estava preso, porque ele estava longe dos irmãos, da família. Ele nem tinha cogitação de estar mais uma vez com o pai. Tanta situação ele aconteceu, além de ele ser afastado do pai depois de anos, ser preso, não aparecia ninguém, não aparecia familiar, tão pouco ele sabia quando é que ele iria poder sair daquela situação e se ainda ia poder ver a família. Então, todo um choque. Se coloca no lugar de José. E ele não desistiu. E ele não tinha nada, só a fé dele, a confiança dele, mas ele não tinha nada que, tipo assim, que alguém chegasse, olhe, quando você sai daqui, você aguente firme e lute, porque quando você sai daqui, com uns dias, você vai ser governador. Não existia nenhuma promessa do tipo parecida e colocada na frente de José para ele aguentar, não.
Não tinha nada disso. A única coisa que eu acredito que vinha na cabeça dele era poder sair dali. Mas não tinha nada além da fé e a confiança em Deus que impulsionasse a José, não, que desse esperança a José, não. José não sabia o que aguardava a ele, como eu e você não sabemos. Não sabemos. Mas confie em Deus, acredite em Deus, assim como José. E Deus sempre tem algo grande e lindo para você, para aqueles que não desistem, para aqueles que permanecem firme, confiante, apesar de todas as circunstâncias. Ele poderia ter desistido de tudo, mas ele não desistiu. E Deus honrou. Deus honrou, deu a oportunidade não somente dele ser governador, mas de ver o pai novamente. E Deus ainda permitiu que os irmãos dele precisassem dele, daquele que um dia eles fizeram por onde levar para bem longe, que traíram, e era essa pessoa que ia ajudar eles a se alimentar. Era esse irmão que um dia foi desprezado. Deus colocou ali em frente. Então, Deus honra, tá certo? Então, vamos confiar em Deus, não vamos desistir, vamos perseverar e Deus te honrará. Deus te honrará, tá certo? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E essa é a palavrinha de hoje. Beijo, tchau.